Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesta manhã de sexta-feira, dia 18 de julho. Que o Espírito Santo adentre seu lar, adentre a sua casa, a sua vida e que nessa manhã você possa compreender o grande amor de Deus para com você, para com o seu ser, para com sua alma. O grande amor soberano. Oh, como é grande o amor do Senhor por mim e por você. Que nós possamos entender na íntegra este amor fiel e verdadeiro. Que Deus te encha nessa manhã. Mais um dia da nossa campanha restaurando as estruturas que estão quebradas, que estão ruindo, que estão fracas. Então Deus restaura de dentro para fora todo o nosso ser, toda a nossa vida. Vamos orar um pouquinho, colocando esse dia na mão do Senhor? Pai querido, Pai amado, diante de Ti nessa manhã, colocamos este dia chamado hoje nas Tuas mãos. Que tudo o que acontecer na nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. Que o inimigo caia por terra, que o inimigo seja lançado por terra, Pai. Que nele não tenha poder sobre as nossas vidas, porque em Ti nós somos mais que vencedores. E o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Somos falhos e fracos, mas nessa manhã o Senhor está nos restaurando as nossas estruturas, Pai. Restaura, Pai, tudo aquilo que está não do jeito como o Senhor quer, mas vai nos transformando dia após dia, Senhor, para que nós possamos ser um vaso perfeito nas Tuas mãos. Bendito seja o Teu nome, hoje e para todo sempre, Pai. Assim eu te agradeço por mais esse dia na Tua presença, mais esse dia debaixo das Tuas grandes e potentes mãos, cuidando de nós, livrando-nos, gerindo em nós paz. Que Deus abençoe você. Tome aí sua Bíblia no livro de Neemias. Estamos hoje a partir do versículo 9, 9. Capítulo 2, versículo 9. Então vai dizer assim: Então fui aos governadores das províncias do outro lado do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou comigo uma escolta de capitães do exército e soldados da cavalaria. Quando se inteiraram Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo dos Amonitas, desgostou-lhes, ao extremo que alguém viesse procurar o bem-estar dos filhos de Israel. E quando cheguei a Jerusalém, permaneci ali 3 dias. Grande Deus e poderoso Pai, nós vamos ver aqui que ontem nós vimos que Neemias fala ao rei o que estava se passando e o rei pergunta o que ele precisava. Então Neemias diz que precisava das cartas para poder atravessar o rio Eufrates e que os governadores daquelas províncias não o parassem, pensando que ele estaria fugitivo ou estaria contra algo do rei. Então, o rei assim faz, dá as cartas a Neemias. Mas aqui a palavra vai dizer que Neemias ele recebe as cartas e ele vai até os governadores das províncias. Ele vai até o outro lado do rio. Ele ultrapassa o rio. Ele vai para o outro lado. E entregou as cartas a Sambalate e a Tobias, que eram os governadores do outro lado do rio. Ele entrega as cartas para poder passar sem problema algum. Mas aqui diz a palavra que além das cartas, o rei dá a ele um exército. Ele pediu exército? Não, ele não pediu exército, mas ele deu além. Porque quando estamos fazendo a vontade do Senhor, o Senhor dá além daquilo que nós pedimos. O Senhor dá além daquilo que nós estamos pedindo a Ele. Por quê? Porque nós não entendemos e nós não conhecemos as coisas assim como Deus conhece. O rei sabia, o rei conhecia, o rei sabia quem era Sambalate e Tobias. O rei sabia porque foi ele que colocou eles governando a província. Então o rei entendeu que era necessário ter uma comitiva de soldados. Era necessário que houvesse uma escolta para Neemias passar.
Então, quando eles viram, talvez com as cartas somente, eles nem obedecessem. Mas quando eles viram a escolta de soldados, eles entenderam que Neemias não estava sozinho. Eles entenderam que Neemias não estava sozinho para a grande obra a fazer. Eles entenderam que Neemias tinha sobre ele alguém poderoso, que ele vinha sendo mandado do rei. Então, sobre a cabeça de Neemias existia alguém poderoso, existia alguém que ultrapassava a compreensão ali daquele governador, daqueles dois governadores, de Sanbalat e Tobias. E então eles deixam Neemias passar. Mas diz a palavra do Senhor no versículo 10, que eles não ficaram contentes. Eles ficaram desgostosos de saber que tivesse vindo alguém para fazer bem àquele remanescente que ficou em Israel. Eles não gostaram da atitude, eles não gostaram de entender, de saber que eles seriam reconstruídos, restaurados. Eles não gostaram de saber que tinha alguém que se preocupava com o povo de Israel. Na nossa vida não é meio parecido? De repente as coisas vão indo de uma forma e de repente você se encontra numa situação às vezes tão difícil e Deus envia alguém para te ajudar. Mas essas pessoas vêm para te ajudar e tem sempre aquele que não está contente que você está sendo ajudado. Tem sempre aquele que quer que você caia mesmo. Tem sempre aquele que quer que você seja destruído mesmo. Tem sempre aquele que quer que você fique na miséria mesmo. E assim era Sanbalat e Tobias na vida do povo de Israel. Eles estavam ali próximos, né? Estavam ali naquelas províncias que estavam vizinhas de Jerusalém. E eles não queriam que ninguém fizesse o bem para aquele povo que restou do cativeiro. Eles não queriam que ninguém viesse reconstruir aquela cidade. Eles queriam ver aquilo em ruína. O inimigo sempre quer ver a nossa vida em ruína. O inimigo sempre quer ver os nossos muros caídos para entrar e fazer o que quiser. O inimigo sempre quer ver que as nossas portas estejam escancaradas, queimadas a fogo, para entrar e fazer o que quiser. O inimigo sempre quer destruir as nossas estruturas. E quando vem alguém para reconstruir, eles ainda querem afastar, eles ainda querem impedir que esse alguém comece a grande obra, que esse alguém comece a reconstrução, a restauração. Então que nessa manhã você tenha certeza que você está sendo restaurado, porque existe orações a seu favor, existe uma escolta ao seu lado de anjos que você não está vendo, existe uma escolta te levando a chegar a teu propósito, existe uma escolta do teu lado, porque se não houvesse essa escolta eles não tinham deixado ele passar, mas o rei já sabia, o rei preparou a escolta, o rei deixou a escolta preparada para escoltar Neemias até a grande obra. Porque quando chegar o momento da sua grande obra, quando você estiver indo em direção, de acordo com a direção do Senhor, tem até escolta preparada para você. Neemias não pediu escolta, Neemias pediu somente cartas e pediu para entrar no bosque do rei e cortar madeira. Neemias foi as duas coisas que ele pediu, mas o rei ainda acrescentou, deu uma escolta para segui-lo, para escoltá-lo até a Jerusalém, até a grande obra. Ah, como esse Deus é maravilhoso, não é? Ele cuida de nós nos detalhes a quais nós nem pensamos. Ele cuida de nós nos detalhes a quais nós nem imaginamos que é necessário. Ele faz as coisas de uma forma a qual nós nem possamos, não podemos nem saber como as coisas estão acontecendo, porque ele conhece o final de todas as coisas. O Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o dono daquilo que nós projetamos, o Senhor é o dono dos nossos propósitos, o Senhor sabe aonde nós devemos chegar, melhor do que eu e você. Nós não entendemos nosso futuro, nós não entendemos porque muitas vezes o Senhor afasta ou aproxima pessoas, nós não entendemos porque o Senhor leva ou o Senhor traz pessoas. Por quê? Porque Ele sabe aonde nós vamos passar. Ele sabe quantos Sanbalates e Tobias nós vamos ter em nossas vidas. Ele sabe o nível de inimigos que nós vamos ter e por que nós precisamos ter essas escoltas projetadas, preparadas, enviadas da parte de Deus. Então que nessa manhã nós possamos ter essa certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando na nossa vida, que o Senhor está guardando se nós estamos caminhando no propósito que Ele preparou para nós, no propósito que Ele decretou. Se nós estamos caminhando para esta grande obra, para estruturar,
para reestruturar, restaurar, reconstruir algo que está quebrado. E muitas vezes o inimigo quer que as nossas portas, nossos muros estejam quebrados mesmo, para ele entrar, para ele fazer a arruaça. Ou muitas vezes simplesmente ele quer ver a miséria da nossa alma, da nossa vida. O inimigo, ele é sagaz, mas maior é aquele que está comigo do que aquele que tenta me derrubar. Diz a palavra do Senhor que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele é o dono, ele controla. O mal não pode prevalecer sobre o Senhor. O mal não prevalece sobre as potentes mãos de Jeová. O mal não prevalece. Então entenda nessa manhã, não sei o que você pode estar passando nesse dia, não sei como você despertou, você ainda não despertou ainda, está dormindo, mas o Senhor está trabalhando nos teus sonhos. Quando dormimos, o Senhor trabalha, o Senhor prepara um dia abençoado, o Senhor prepara livramentos, o Senhor prepara graça sobre as nossas vidas. E nessa manhã de reconstrução, de restauração de muralhas, restauração de estruturas, restauração, colocação das portas nos lugares. Oh, glória! Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Despertamos para o amanhecer na presença de Deus, entendendo que Ele cuida de nós. Eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, novamente, porque sinto a necessidade de que o Senhor vá tirando todo o empecilho, todo o inimigo das nossas almas, que o Senhor vá tirando todo o mal, que o Senhor vai quebrando o ciclo do inimigo, que o Senhor vai restaurando as nossas estruturas, Pai. Que a cada dia nós possamos estar mais fortes na Tua presença. Que a cada dia nós possamos nos restaurar, Senhor. Restaura a nossa alma, nosso corpo físico e espiritual. Restaura a nossa mente. Restaura, Senhor, aquilo que está demolido, Pai, dentro de nós. Ah, Senhor, Deus querido e amado, coloca essas escoltas de anjos, Pai. Essa milícia de anjos guardando a nossa casa, a nossa mente, a nossa família. Guarda, Senhor Jesus, os trabalhos. Guarda quem tem trabalho. Abre portas na vida de quem não tem, Senhor. Amando, rabachuri, andarai. Vai abrindo portas na vida de quem não tem trabalho. Eita, Deus grande. Vai curando a saúde de muitos, Pai. Eita, Deus poderoso. Tu és aquele que cura. Tu és aquele que livra. Tu és aquele que transforma nessa manhã. Tu és aquele que liberta. Oh, Pai querido, Pai amado. Cuida de nós nessa manhã. Restaura, Senhor, as nossas estruturas. Restaura nossas estruturas, papai. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te agradeço. Para a honra e glória do teu nome. Glorioso é o nome do Senhor. Café com palavra, mais um dia. Que Deus abençoe você e te dê uma semana, um dia, horas, meses e anos de vitória na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo.